Vamos às novidades. O que vai mudar um pouco aí, pelo menos por enquanto, né? É evidente que se a gente fala o que vai mudar, e aí depois o governo muda suas sugestões, né? Mas vamos às nossas previsões, o que nós estamos programados para mudar. Galera, então a partir de hoje, a aula online de vocês ela terá 1 hora, né? Então hoje das 19 às 20 nós teremos aula online, tá? E aí a partir da semana que vem vocês vão começar, alguns de vocês vão começar a ter aula presencial. O que eu preciso para ter a aula presencial? Primeiro, a aula presencial de vocês será às segundas-feiras. Por quê, professor? Porque o importante é a aula online. A aula online é que vai ter algo novo. A presencial é a parte prática. E aí, então, não tem como você fazer um online e um presencial ao mesmo tempo, né? No mesmo dia. Por isso que a aula online ela será toda normal, toda terça-feira, das 19 às 20, e a aula presencial, para quem assinou o termo, para quem quer vir, será toda segunda-feira, das 20 às 21. Professor, então segunda-feira eu já posso ir? Não, não é bem assim, pessoal. Primeiro de tudo, precisa assinar a autorização, né, que teve da reunião de pais. Quem é menor de idade, é evidente. Quem já é responsável, ele próprio pode assinar. Outra coisa, será por agendamento. Por que por agendamento? Porque eu só posso receber aqui 4 alunos por vez. Então, por exemplo, a turma de vocês, só hoje nós temos 8. Então, isso quer dizer que eu não posso, segunda-feira, colocar os 6, 8 aqui. Tá? Só posso receber 4 pessoas por vez. Então, é por isso que o que pode acontecer é de você fazer uma semana sim, uma semana não, e assim por diante, tá bom? Professor, mas eu vou perder alguma coisa? Vamos supor que eu não quero ter a aula presencial agora, eu não me sinto confortável, eu não quero ter essa aula presencial no momento. Vou perder alguma coisa? Como eu falei, não. Toda a parte de aula nova será dada às terças-feiras. Pô, professor, mas a minha aula é de 2 horas, vai dar 1 hora só. Como é que vai ficar esse período aí, né, que eu perdi? Não vai perder nada, pessoal. Tá? Quem, porventura, for assistir apenas a aula online, né, depois a gente deve 1 hora para vocês, 1 hora isso vai voltar ao normal, e lá nós vamos descontando aí, descontando esse período aí que nós estamos tendo a menos. Então, fiquem tranquilos. Tanto que eu sempre falo que muitas vezes nós temos que dividir as aulas, por um monte de motivos, nós temos que dividir as aulas aí, agora mais que nunca, né? Agora mais que nunca, a gente vai dividir aí para que vocês possam ter um entendimento maior. Paulo, você quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá. Então, continuando aí. Então, geralmente vai ser difícil uma aula que eu vou conseguir passar tudo de uma vez, tá? Devido a esse período, para nós não corrermos, para nós podermos passar com calma para vocês, para que vocês tenham um entendimento cada vez melhor. O importante é que vocês entendam tudo que eu estou passando. Diga, Nácia. Bom. Pessoal, só pedir um favor para vocês, só abram o microfone se vocês forem perguntar algo, senão fica um retorno horrível aqui para mim. Então, continuando, peguem o livro de vocês aí, por favor, livro de número 2, e abram na página 52, por favor, tá?
Então, nós vamos continuar. Esse livro ele é um livro bem legal. Ele tá com a parte, ele vai falar da parte bem simples de hardware. Nós já iniciamos, né, o contato com ele na aula passada. Desculpa, no ano passado, né, no finzinho do ano passado, começamos a falar sobre ele. Falamos sobre placa-mãe, processador, memória, fonte. É evidente que algumas coisas da área de configuração nós ainda precisamos ter, mas já deu para passar bastante coisa para vocês, né? Então, esse livro nós temos procurado passar para vocês algumas referências, né, desta parte. Então, um entendimento. Então, o que vocês já devem saber? Quem assistiu todas as aulas já deve saber para que funciona, qual é a função de cada um dos componentes básicos, né? O livro ele fala com bastante propriedade de algumas coisas. É evidente, pessoal, que tem algumas coisas que são relacionadas a modelos, né? Ou de configurações específicas. E aí é lógico que ainda vai ter assim, nós vamos ter ainda muitas coisas para melhorar e para ter um conhecimento melhor. Isso vocês vão perceber no decorrer do tempo, conforme vocês vão conhecendo mais as coisas. O que é de suma importância? É você ler o livro, procurar outros materiais. Eu tenho lido bastante ultimamente, que nós estamos passando por um período aí de transição. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, igual eu comentei com vocês, está vindo uma tecnologia nova por causa da Apple, né? A Apple está investindo muito na tecnologia de processamento ARM, e essa tecnologia tem sido um diferencial, né? Agora, principalmente na parte de consumo de energia, né? E principalmente no desempenho, né? Tem a nova tecnologia da Intel que quer concorrer com o Ryzen, né? O Ryzen deu um boom de qualidade muito grande. A Intel ela tem processadores que são até melhores que o Ryzen, que algumas versões do Ryzen, mas são muito caros, né? Então a Intel ela está investindo de novo em nanotecnologia para trazer processadores que sejam rápidos, né? E a um custo um pouco melhor. Né? O custo do processador da Intel é muito alto, né? Tudo isso a gente tem, vocês também precisam, né? E há necessidade de estar sempre ali atualizado, né? Vendo essas coisas mais novas no que diz respeito às atualizações, tá? Bom, então na aula passada nós finalizamos a parte dos componentes básicos, falamos de memória RAM, de fonte e de HD. E o que nós tivemos de conhecimento de cada um? Né? O que nós mais falamos de cada um? Da memória RAM, tanto que ela evoluiu, principalmente na sua frequência, né, que é a sua velocidade. A memória RAM ela melhorou muito a sua frequência, o seu ativo de velocidade ficou muito grande. Ela tem essa parte de frequência e de inteligência ao lado do processador. Vamos colocar inteligência porque hoje ela tem uma parte de trabalho melhor, né, ali ao lado do processador. A capacidade de armazenamento, eu falei para vocês também que o HD ele só aumentou de tamanho, ele ainda segue uma tecnologia muito baixa, né? Ele ainda segue, se você pegar um HD de 20 anos atrás, abrir e pegar um HD hoje, você vai ver que a tecnologia é similar. Não podemos falar mesmo que tem algumas diferenças, tá? Mas hoje são muito poucas. Hoje eles são bem similares, né? Hoje teve evolução, evidente, nós temos o SSD, nós temos o M2, mas o disco ainda é bem igual. E a fonte, conhecemos os principais tipos, a fonte nominal, fonte real e a fonte modular, que são fontes que vão lidando mais, vão lidando aí mais estabilidade aí no seu dispositivo, né? Então, o que você ter uma fonte modular na sua máquina, quando você tem o processador melhor
quando você tem placa de vídeo, quando você tem principalmente uma máquina mais top, né? Você precisa aí ter uma fonte melhor também, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre periféricos e um pouco sobre sistemas de arquivos, né? Mais uma vez, pessoal, hoje nós vamos falar bem da parte básica de sistemas de arquivos, tá? Sistema de arquivos é algo bem grande para se falar. Tem um livro, o próximo livro, que vai falar da parte de software, ele fala com bem mais profundidade disso aí. E nós conseguimos ter uma ampla melhora aí no conhecimento, tá? Bom, e o que nós discutimos até agora, né, sobre os componentes básicos? O que vocês precisam saber? Precisa saber pelo menos o que faz cada um, né? Se vocês, igual eu falei para vocês, é evidente que se você chegar para mim falar assim, professor, eu não sei a diferença entre o que é melhor, a quantidade de núcleos maiores, uma frequência maior, ou às vezes eu vejo lá o megahertz, eu nem sei o que é aquilo. Isso é normal, você vai conhecer com o passar do tempo. Eu ainda não sei dizer se é melhor ter o FX 200 da AMD ou então ter um i3 da Intel. Isso aí são coisas que vocês vão conhecendo com o tempo. Mas você já tem que saber que o processador ele é responsável por toda a base de cálculo. E principalmente, o processador ele chama CPU, Central Process Unit, e saber que o seu gabinete não é uma CPU, tá? Eu não me lembro se foi dessa sala, um aluno me falou isso ontem para mim. Professor, a CPU é o gabinete? Eu falei, não, CPU é CPU. CPU é só o processador. O gabinete, que é o tudo, né? Bom, então, a placa-mãe é usada para interligar os componentes, então ela vai fazer toda a junção desses componentes, tá? O processador, ele é responsável por toda a base de cálculo, então toda a soma, todo o cálculo, toda a abertura é o processador que faz, tá? O HD, ou os dispositivos de armazenamento, é onde os arquivos ficam salvos, então os arquivos ficam salvos lá no seu HD, lá no seu SSD, ou lá no M2. A memória ela vai auxiliar o processador na velocidade, então ela vai ajudar nessa base de cálculo também. Qual que é a outra principal função também da memória RAM? É ficar armazenando as coisas em segundo plano. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, quando você abre alguma coisa, vamos supor, você abriu um programa, e aí você minimizou esse programa e foi abrir outra coisa, né? Quem fica segurando esse programa aberto, entre aspas, é a memória RAM lá no segundo plano. Por isso que ela é de suma importância e por isso que o fato dela ter aumentado o seu clock melhorou também e muito, né, essa troca de informações, tá bom? Bom, pessoal, abra o livro aí, por favor, na página 53, e aí ele começa a falar sobre periféricos. Os periféricos do computador, eles são o que vão ajudar a fazer com que o conjunto funcione. Os periféricos, eles são basicamente divididos entre periféricos de entrada e periféricos de saída. Onde os periféricos de entrada são os que vão inserir informações na sua máquina, então, teclado, mouse, dispositivos USB, todos esses são de entrada. E os dispositivos de saída são aqueles que vão exibir as informações do seu computador. Por exemplo, seu monitor, ali no caso tem um projetor de vídeo, uma caixa de som, tá? Isso é um de saída. E tem uns que são os dois, a input e output, né? Entrada e saída. Por exemplo, no exemplo aí tem uma impressora multifuncional. Né? Ela é de entrada quando você usa um scanner e ela é de saída quando você vai imprimir alguma coisa, tá? Pessoal, depois eu vou mandar para vocês esse texto, tá? Fiquem tranquilos. E aí, igual eu falei para vocês,
essas são as 3 divisões. Aí no livro de vocês, ali na página 53, ele vai falar da entrada dos dados. Ainda na 53, ele vai falar da saída de dados. E ali na 54, ele vai falar dos dispositivos que eles são os dois. Tá? Tanto entrada quanto saída. Tá bom? Só aí na página 54 tem um cantinho que ele pergunta isso aí. Se acaso lembrar ou reconhecer alguns dispositivos que não tenham sido citados acima, marque abaixo. E eu coloquei um pouquinho a mais e descreva a sua função. Vocês, eu vou dar um tempinho para vocês, vou tentar ser bem rápido, tem bastante coisa para falar. Se você olhar os dispositivos que estão ali em cima, vê se vocês acham algum que está faltando e digite a função deles. Vocês podem escrever tanto no livro, tirar uma foto e me mandar, ou então simplesmente mandar direto lá no WhatsApp. Vai lá, pessoal. Professora, eu não entendi o exercício 1. Vamos lá. Então você vai verificar se você conhece algum dispositivo que seja um periférico de entrada e saída que não esteja ali. E o que ele faz?
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Então, teve alguns aí, né? Alguns legais. Por exemplo, o Eric falou da fita, que é uma coisa interessante, né? Cartão para armazenar dados, né? Tem diversos outros dispositivos. Teve um que eu vi interessante aqui também, reprodutor de CD e DVD, o Antônio falou, né? Deixa eu ver se eu acho que tinha visto mais algum aqui. Aqui, ó, o Felipe, né? Ó. Então, deixa eu ver mais um aqui que eu vi bacana. Uma câmera, né? O Wellington falou aí. Tá? Então, tem vários. A gente pode levar em consideração vários outros dispositivos que nós temos aí, tá bom? Então, tem vários dispositivos que podem ser considerados, tá? Continuando, pessoal, outra coisa interessante está aí na página 54. Pessoal, o que é o chipset? O chipset, ele é o controlador geral da placa, tá? Qual que é a função do chipset? A função dele é controlar os dispositivos. Antigamente, as placas mais antigas, tá? Até aí no livro de vocês, ele está divididinho, né? Ele era dividido em ponte norte e ponte sul, tá? Então, ele era dividido em north bridge e south bridge, tá? Por que eu falo era, pessoal? Porque hoje não tem mais essa divisão. Hoje, se vocês pegarem as placas mais novas, tá? Elas têm apenas um chip, que é o controlador geral. Então, essas placas mais modernas, elas não têm essa questão de ter esses dois controladores igual tinha. Faz muito pouco tempo que isso acontece, tá? Então, faz pouquíssimo tempo que tem esse controladorzinho esse controlador um só. Então, o que mais tem que ser levado em consideração, tá? Quando eram os dois chipsets, dava muito problema. Por que dava muito problema? Porque quando nós tínhamos, às vezes, ali, que controlar a placa, às vezes esse chipset dava algum tipo de defeito, né? Acontecia muito, e aí a placa deixava de funcionar, tá? Então, nós tínhamos muitos problemas relacionados à placa, tá? Nessa parte aí de funcionamento, e você perdia a placa inteira, tá? Aí, pessoal, o que aconteceu muito também, né? Quando se perdia essa configuração da placa toda. Por exemplo, quando nós tínhamos configurações de notebooks, tá? Já aconteceu uma época que eu trabalhei em uma assistência de notebook, né? E teve um modelo da HP, eu nunca esqueci. Esse modelo, ele chamava DV2000, e esse modelo, pessoal, ele dava muito problema, tá? No chipset, e esses problemas de chipset fizeram ali com que esses notebooks fossem descartados, para vocês terem uma ideia de como era complicado naquela época. E o que acontecia? Ele aquecia muito, tá? E aí, como ele aquecia bastante, o chipset literalmente saía do lugar. E aí, 1 milímetro que ele sai do lugar, às vezes até menos de 1 milímetro, fazia com que o dispositivo deixasse de funcionar. Então, era muito frequente, esse modelo foi muito frequente. E aí, quando ainda estava em garantia, a HP trocava, né? E quando não estava, nós usávamos uma máquina que fazia uma ressolda, que chamava ressolda BGA, e aí quando era feita essa ressolda, o dispositivo até voltava ali
a funcionar durante um tempo, mas logo dava problema novamente. Então, era muito complicado essa época, uma época muito difícil ali para nós, porque, né, foi um modelo que deu muito defeito e foi uma das coisas que a AMD teve que melhorar muito, que por causa desse calor ali, né, dessa parte absurda, começou a perder muito de mercado, né? Então, por isso a AMD teve que melhorar a sua estrutura em geral, tá? O que vocês têm que entender do chipset é que ele é o controlador central da placa, tá? E todos os dispositivos têm. Por exemplo, todos os dispositivos computacionais. Por exemplo, se você pegar o seu celular, o seu smartphone, ele tem uma placa-mãe. Portanto, ele tem um chipset, ele tem um chip controlador central aí da sua placa. Tá bom? Então, todo dispositivo computacional tem. Sua TV, por exemplo, ela tem também. Tá? Então, todos esses dispositivos que a gente tem ali, eles têm esse chipset para controlar, tá bom? Bom, galera, aí no livro de vocês, na página 55, ele começa a falar de sistemas de arquivos. E uma coisa interessante dos sistemas de arquivos são que cada sistema operacional tem o seu, né? Por exemplo, aí no livro, na página 55, ele vai falar, ó, Windows, ele tem FAT, FAT32, NTFS. Se você for ver hoje, ele só trabalha com NTFS. E o que quer dizer esses sistemas de arquivos? Ele quer dizer que é o método como os arquivos são lidos. Tá? Então, é o meio pelo qual os arquivos são lidos dentro da sua máquina. Então, como a sua máquina, como esses arquivos, eles são lidos aí. Tá? Então, eles têm um sistema de leitura, e aí cada sistema operacional geralmente tem o seu. Isso quer dizer que, se você pegar uma máquina rodando Windows, pegar um HD rodando Windows, e colocar numa máquina com Linux e tentar usar ele ali em segundo, como o segundo plano, entre aspas, tá? Ele não vai reconhecer aquilo num primeiro momento, porque o sistema de arquivos é diferente do que ele conhece. Nós podemos fazer uma analogia falando que os sistemas de arquivos são como se fossem idiomas. É como se cada sistema operacional trabalhasse com seu idioma específico. Então, por exemplo, vai lá, um trabalha com português, inglês, francês, italiano, cada um tem um método de leitura e de escrita, tá? Então, esse método de leitura e escrita é o meio pelo qual ele vai reconhecer os seus arquivos. Então, cada um tem o seu meio de reconhecer os arquivos, tá? E aí, conforme vai passando, ele vai ficando cada vez mais moderno. Por exemplo, no Windows, o mais moderno que suporta uma quantidade maior de arquivos é o NTFS. No Linux, quem suporta é o Razer, mas tem o ext4 também. E no macOS é o HFS+, tá? Bom, depois eu mando esse teste para vocês. E uma das coisas que tem aí, esse texto, perdão, uma das coisas interessantes que tem nesse texto aí, pessoal, é o seguinte. O sistema de arquivos, quanto mais moderno ele vai ficando, ele é mais rápido. Além dele ler arquivos de tamanho maior, ele faz a transferência de arquivos de maneira mais rápida. Então, por isso que você tem que sempre tentar trabalhar com o último, tá? Então, sempre tentar trabalhar aí com um tipo de arquivo mais moderno, tá? Para que você possa ter uma fluência melhor, tá bom? Então, esses são os exemplos, está no livro de vocês aí, tá? Então, por exemplo, no Windows, qual que é a principal diferença? Se você for pegar ali, professor, eu posso usar, por exemplo, o FAT32, que é o que está um pouco anterior,
Você não pode, pessoal, porque o FAT32 ele reconhece só 20 GB por partição. Hoje é impossível você ter um HD de 20 GB na sua máquina. Isso é possível, tá? Mas ainda dá para ver FAT32 se você vier aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um pendrive aqui, ó. Se eu vier com o botão direito nele, vier aqui, vamos formatar. Ele eu consigo trocar aqui, ó, para FAT32, tá? Por que eu não vou fazer? Uma que eu não quero perder os dados do meu pendrive, mas por que nós não usamos o FAT32 mais? Porque vamos, por exemplo, se eu quiser pegar um arquivo que seja maior que 2 GB, ele não aceita. Tá? Ele vai dar erro. Então, se você quiser pegar um arquivo ali que seja maior que 2 GB de tamanho, ele não vai aceitar. Tá? Ele vai dar um erro e não vai. Então, por exemplo, se você pegar um pendrive seu e você tentar pegar e transferir algum arquivo e ele der erro, vê se ele não está em FAT. Tá? Outra coisa, pessoal, antigamente, hoje já nós não temos tanto esse problema. Mas antigamente nós tínhamos um problema com relação a arquivos, né? Em pendrives. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes você ia pôr um pendrive em um pendrive em um rádio, logo nos primeiros rádios, e ele não tocava. E as pessoas iam lá, igual eu falei para vocês, né? Nessa época eu trabalhava em uma assistência, as pessoas iam lá e falavam que o pendrive não estava funcionando. Era por causa do sistema de arquivos. Porque na época os rádios só aceitavam FAT32. Tá? Então aí tinha que ir lá formatar, copiar de novo. E o povo achava que era porque não estava funcionando, tá? O Linux ele já tem menos problema. E uma coisa interessante do Linux, pessoal, estava falando dessa questão do Ext, Ext2, esse sistema de arquivos aqui que faz com que o Linux não pegue vírus, tá? Porque, né, esses tipos aí de sistemas de arquivos, né, eles são mais difíceis de serem atacados, tá? Bom, pessoal, aí também, lá no livrinho de vocês, está aí na página 56 e 57, ele vai falar sobre o tipo da trilha, né? Nós temos aí o MBR, que é a trilha um pouco... Não vamos falar tão mais antiga assim, mas é um pouquinho mais, ela é anterior, tá? E temos a mais nova, que é o GPT. As duas, pessoal, são a que nós falamos de trilha zero, que não pode ser alteradas, porque é o lugar onde ficam as informações aí do seu HD. Então, todas as informações de dados do seu HD, elas ficam ali na trilha zero, tá? O que vocês têm que tomar bastante cuidado? Se vier a dar problema, tanto na MBR quanto na GPT, que tem a mesma função, o que vai acontecer é você não conseguir mais instalar sistemas operacionais nela. Tá? Então, por exemplo, se vier a dar problema, tanto na GPT como na MBR, você não consegue instalar sistema operacional algum. Não é que você não consegue, por exemplo, não vou instalar o Windows, mas eu consigo instalar o Linux. Não, você não instala nenhum, de jeito algum, de nenhuma maneira. Tá? Outra coisa, pessoal. O que faz dar problema nessa trilha? Geralmente, na grande parte dos casos, é vírus. Tá? É vírus que vai fazer com que isso aconteça. Tá bom? Então, tem uma explicação aí depois. Qual é a principal diferença entre uma e outra? É questão de tamanho. É questão do tamanho da partição que você vai utilizar. Hoje, o uso da GPT ainda está bem no início, porque ela suporta, a MBR ela suporta partições bem grandes, tá? Então, ainda se usa muito MBR. Mas a tendência é que seja transferido para o GPT num tempo bem curto.
Outra coisa, pessoal, mais uma vez a diferença também é questão de velocidade, tá? Bom, e aí no livro de vocês, na página 57, ele mostra a BIOS, né? BIOS quer dizer Basic Input Output System, e a BIOS, ela simplesmente é um software que armazena as informações da placa, tá? Então, na verdade, a gente chama a BIOS não só de software, nós chamamos ela de firmware. O que quer dizer isso aí, pessoal? Firmware é um software e um hardware juntos. Por quê? Porque lá na sua placa tem uma pecinha que a galera chama de BIOS também, tá? E a principal função dela, né, é inicializar os componentes. Então, ela pega esses componentes, né, e vai inicializando um a um. Na verdade, o processador vai dando a instrução e ela vai inicializando, tá? A diferença principal entre os outros, o EFI, ela tem a mesma função do que a BIOS, né? Só que ela é mais nova, tá? Ela é bem mais nova. Aí, galera, outra coisa que vocês têm que ter em mente. A BIOS, ela tem uma quantidade de configurações menor. Então, por exemplo, geralmente, quando você pega uma máquina que não teve nenhum tipo de atualização de BIOS, tá? Nenhum tipo de update, nada, o que vai acontecer? Você não vai ter grandes possibilidades de troca, grandes possibilidades de alteração, tá bom? Então, não há, quando você tem ali o sistema, a BIOS, que você não atualizou ela, você não consegue fazer muita coisa, a gente fala, tá? Por exemplo, vamos supor que você queira fazer um overclock na sua máquina, tá? Então, vamos supor aí primeiro de tudo, o que é um overclock, né? Overclock é quando você quer fazer com que o seu processador trabalhe mais rápido. Então, você vai e aumenta a frequência dele. Aí, vamos supor que você quer fazer isso. É qualquer máquina que faz? Não. Primeiro de tudo, você precisa ter acesso a isso na BIOS. E, geralmente, pessoal, a BIOS, ela vem bloqueada para isso. Tá? Ela vem com um bloqueio para que você não faça. Até porque, se você não tiver experiência e você fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer é a sua máquina deixar de funcionar. Tá bom? Então, tem essa também. Então, se você fizer uma alteração na BIOS e essa alteração for feita de maneira errada, tá? A sua BIOS, sua placa deixa de funcionar. Então, por isso que qualquer alteração que seja feita na BIOS tem que ser feita com muita, mas muita calma mesmo, tá? Então, assim, outra coisa, às vezes você vai entrar no setup, né, no software lá do seu notebook, quem tem notebook, por exemplo, você vai notar que não dá para alterar quase nada, né? Você fala, poxa, mas aí você altera mal e dá piora. E também ali algumas configurações, às vezes tem alguns notebooks mais novos que ele não deixa nem você alterar aí a sequência de boot, né? Ele não deixa nem você fazer isso. E por que existe esse tipo de configuração, pessoal? Igual eu falei para vocês, é por proteção. É para que às vezes as pessoas não têm um conhecimento muito grande, altera alguma coisa aí nas configurações, e aí depois a máquina nem liga. Dependendo da alteração que você fizer, né, pode ser fatal. É lógico que dá para depois resetar. Se você só fizer alteração na sua BIOS, é simples resetar. Depois vocês vão aprender lá bonitinho. É até simples, tá? Só que, pessoal, qual que é o principal problema? Às vezes, por exemplo, você escutou que se fizer uma alteração de BIOS, minha máquina vai ficar bem melhor. Então, você vai lá, né? Faz a alteração da sua BIOS lá. Se você não tomar cuidado, se você não baixar o software
o software dessa BIOS corretamente, pode ser que deixe de funcionar a sua placa. Aí é mais perigoso, tá, gente? Por quê? Se você baixar o software da BIOS errado, instalar na sua placa, o que pode acontecer? Né? A hora que ele for iniciar, ele vai procurar as configurações, não vai encontrar, vai começar a dar erro e aí ela não vai iniciar. Quando você faz uma alteração na sua estrutura de BIOS, UEFI, e não modifica nada, é só você resetar, tá? Agora, se você atualizar a BIOS de maneira errada, o que vai acontecer é você correr o risco de perder a sua placa-mãe. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Bom, eu vou enviar esse texto para vocês já, tá, pessoal? Galera, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu só vou mandar o texto aqui para vocês já. Deixa eu só ver aqui no chat, parece que tem um... Bom, então vamos lá. Então, lembrando aí, o Isaac está falando, perguntando, que já acabou, né? Pessoal, então lembrando, a nossa aula online agora, ela vai ter 1 hora. Então, ela é agora, ela é das 19 às 20, toda terça-feira. E as presenciais serão segunda-feira, das 20 às 21. Lembrando que, para assistir às aulas presenciais, você tem que confirmar comigo que você vai querer fazer. Você tem que o responsável, quem for menor de idade, o responsável tem que assinar a autorização, tá? E será mediante agendamento, porque nós temos aí que eu só posso receber 4 alunos por vez. Então, não esqueçam disso. Não é só vir, tá, gente? Então, tomar bastante cuidado com isso aí. Às vezes as pessoas acham que é só aparecer aqui e não é, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, por favor, tá? Tomar cuidado em relação ao horário, tá? Eu já falei isso algumas vezes para vocês. O horário da aula é às 19. Então, às 19 horas a aula começa. Às vezes a gente dá uma perdidinha aí, né? E a 10, 15 minutos já perdeu bastante coisa, tá? Pessoal, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a conversar sobre BIOS e o EFI. Eu vou mostrar ela funcionando para vocês, né? Como é que funciona uma, como é que funciona a outra, as principais configurações, tá? É a segunda parte, o que a gente pode mexer, o que não pode, tá bom? O que se tem que tomar cuidado na hora de fazer a alteração. Vou mostrar para vocês um negócio bem interessante, por exemplo, vou mostrar aqui, eu vou entrar na página de uma placa-mãe aqui, e aí vocês vão ver um negócio, ó. Vou entrar no site de um modelo de placa-mãe da ASUS, por exemplo, tá? Vamos supor que eu quero baixar a BIOS ali da ASUS. Eu venho aqui, ó, suporte. Aí eu vou digitar a minha placa. Vou pegar uma antiguinha aqui. Vou pegar aqui. Essa é uma placa antiga que eu tive. Aí a gente vem aqui, ó. Toda vez que você precisar de uma placa, né? Você vai no suporte dela. Pode perguntar, Nasser. Professor, não está mostrando a tela. Oi? Travou a tela. Espera aí.
Foi agora? Foi. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Então, ó, por exemplo, eu entrei no site, aqui, né? Entrei no modelo da minha placa. Não é a minha placa, essa placa é bem antiga, tá? Eu vou mostrar de novo aqui. Bom, entrei aqui, por exemplo, eu descubro que o fabricante da minha placa é a ASUS, tá? Aí eu venho aqui, ó, suporte, venho aqui em suporte. Ou então, para facilitar, você escreve no Google assim, o nome da sua placa e depois drivers, tá? Ele já vai para essa página de suporte direto. Aí aqui eu ponho o modelo, VB2, traço, V. E aí é muito legal que geralmente as placas, elas já, os fabricantes... Professor, Oi, pode falar. não tá aparecendo aqui na tela para mim ver. Peraí, vou fechar e abrir de novo aqui para ver, porque eu tinha... Apareceu aí, é? Não. Ah, então é alguma coisa aí. Tá aparecendo a tela para alguém aí, gente? Por favor? Tá aparecendo uma tela da ASUS? É porque no retorno tá aparecendo aqui. Gente, alguém fala aí, por favor, tá aparecendo a tela? Para mim, não. Tá, professor, tá aparecendo na tela. Ah lá, é alguma coisa aí, o pessoal tá aparecendo. Aqui no retorno tá normal. Viu? Bom, vamos continuando aí, então. Então, você entra no modelo, aí aqui ele vai ter todas as informações da sua placa. Eric, tenta fechar e abrir de novo, por favor. Vai ter todos os modelos, todas as informações da sua placa aí. Aí, por exemplo, ó, você pode ver que processador ela suporta. Vai mostrar os CPUs que ela suportam. Ó. E aqui, ó, em software e drivers, ele vai mostrar aqui, ó, BIOS e firmware. E aí ele vai mostrar os updates de BIOS. O que eu tenho que tomar bastante cuidado, igual eu estava falando para vocês. Se você baixar um software errado aqui e instalar na minha placa, o que vai acontecer, pessoal, é ele deixar, às vezes já deixar até de funcionar, tá bom? Então, a sua placa, ele vai instalar, vocês vão ver que é bem pequenininho, é bem rápido. Outro cuidado que tem que tomar, ele não pode desligar enquanto estiver fazendo a atualização. Tem que terminar a atualização para depois ele reiniciar. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Tranquilinho por enquanto? Pessoal, tem uns exercíciozinhos aí, tá? Para vocês fazerem. Eu vou mandar lá no... Acho que eu já mandei lá no grupo de vocês, né? Já mandei. Os exercícios estão no final do que eu mandei para vocês aí, tá? Então, por favor, vocês vão fazendo aí e me enviando, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, é só me chamar. Eu tô aqui, né, para auxiliar vocês. Beleza, pessoal? Então, uma boa semana aí para todo mundo. E semana que vem a gente se vê, para quem eu não vir, segunda-feira. Lembrando que quem for participar da aula presencial, por favor, não é só vir, tá, gente? Vai ser por meio de agendamento. Até sexta-feira eu vou estar avisando e colocando o calendário certinho, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.